Fala pessoal, tudo bem? Douglas de Oliveira por aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre polimento em caminhões, a pintura PU, quais são as suas características e como fazer um polimento de forma correta. Então a gente tem esse lado aqui que a gente não poliu e aqui a gente fez o antes e o depois. Quer saber como a gente chegou a esse resultado? Acompanhe o vídeo até o final. Se gostar do vídeo, deixe aquele seu gostei e também se inscreva no canal para dar um apoio para que a gente possa gerar mais conteúdo como esses e ajudar mais pessoas. Um abraço a todos e até o final do vídeo. O assunto de hoje é polimento em caminhão. Então, quais os cuidados que nós devemos ter ao polir um caminhão, qual a característica da pintura do caminhão e também por que o caminhão, diferente do carro, ele acaba ficando com esse aspecto mais desbotado, mais queimado. Então a gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Vamos iniciar aqui falando sobre alguns cuidados que nós devemos ter ao fazer o polimento de um caminhão. Então, diferente do polimento de um carro, o caminhão a gente sabe que ele é bem mais alto, então é mais difícil de acessar, por exemplo, o teto do caminhão, a parte traseira do caminhão quando é baú. Esse aqui é a carroceria de madeira, então é mais difícil. Então o que a gente deve fazer? Nesse caso aqui, para facilitar, como nós estamos trabalhando numa empresa que já tem essa estrutura, então aqui nós conseguimos bascular o caminhão. Então, quais os cuidados ao bascular o caminhão? Você que nunca basculou o caminhão, então pergunte para o dono do caminhão, para o motorista, quais os cuidados que deve ter. Às vezes, se algum lugar pode pegar, alguma mangueira, tem que tomar algum cuidado. Então aqui o que a gente fez? A gente basculou o caminhão, usamos uma cinta de proteção para ajudar ele a não correr o risco de ceder a gabina para frente. Então são coisas que a gente tem que tomar cuidado. Então isso a gente fez aqui. A gente basculou o caminhão e botou uma cinta de proteção que nós vamos ver aqui. Então ali a gente vê a cinta de proteção que ajuda a cuidar o caminhão então para ele não ceder para frente. Já na parte traseira, como é que nós vamos fazer o polimento? Nessa inclinação aqui a gente não consegue. Então a gente baixa até um limite que a gente consegue chegar atrás para trabalhar e bota um calço para a gabina não ceder para baixo. Porque como a gente vai estar trabalhando nessa parte de trás, a gente corre riscos. Então a gente bota ali um cepo de madeira resistente com a altura que a gente deseja, apoiando na carroceria, apoiando no chassi e na gabina, para a gabina não ceder. Então nunca entrar atrás da gabina sem botar algum calço para proteção. Então é muito arriscado de ceder e a gabina descer. Então tanto para frente a gente usou a cinta para proteção, quanto para trás a gente vai usar um cepo para poder então dar a proteção para quem estiver trabalhando entre a carroceria e a traseira do caminhão. Outra coisa importante é o câmbio sempre estar em ponto neutro, para quando a gabina for baixar, ela não descer por cima da alavanca aqui de marchas e acabar quebrando esse conjunto. Esse conjunto ele é muito caro de repor, então é um cuidado que a gente deve ter. Então o caminhão, diferente de um carro de passeio, um carro do dia a dia, então ele recebe uma química na lavagem muito agressiva. Então são produtos que são desde produtos ácidos a produtos alcalinos que vão fazer o desengraxante, eles vão agir para desengraxar, e também os produtos ácidos vão tirar minério, barro, entre outras coisas. Então esses produtos são muito agressivos, eles têm um pH muito agressivo e acaba com o tempo, a gente vê aqui ó, que ele acaba queimando a pintura, fica aquele aspecto branquicento. Então esse é um cuidado que a gente agora na parte do polimento a gente vai restaurar a cor do caminhão e depois aplicar uma boa proteção. Só que o ideal não é apenas polir, mas sim fazer uma manutenção para proteger, visto que nas lavagens ele é feito de uma maneira muito agressiva. Outro cuidado que nós temos aqui, tem muita gente que acaba passando batido, mas assim como o carro, a gente faz isolamento das partes, as partes não pintadas. Então para a gente poder fazer o polimento, aqui no caso a gente faz o polimento manual, nos detalhes, e depois a gente chega com a máquina onde é possível. Então aqui a gente vê ó, que está bem queimada a pintura, então a gente faz aqui ó, a isolação das partes plásticas para poder fazer um trabalho com acabamento melhor. Então a gente fez toda a isolação para poder então ter áreas mais fáceis de trabalhar sem danificar essas partes plásticas
ou acabar manchando elas com o produto. E da mesma maneira a gente vai poder trabalhar sem estar manchando essas partes, que depois fica difícil de sair. E alguns acabam usando produtos químicos como o thinner para poder limpar e acaba manchando mais ainda, ressecando e dando aquele aspecto de queimado na peça. Então aqui a gente está abaixando o caminhão para poder fazer a parte traseira. Então a gente pegou esse cepo aqui bem resistente, apoiou no chassi e daí a gente baixou ali a gabina nele. Então a gente usa aqui como segurança. A gente baixa até a gabina firmar. Então agora a gente vai usar como segurança para ela não ceder, visto que o nosso espaço para polimento, a gente vai ter esse espaço aqui. Também, ao fazer o polimento, cuidar onde vai apoiar os pés para não acabar apertando alguma parte aqui do motor que acabaria danificando, algum plug, alguma mangueira, então tem que tomar cuidado aonde pisa também. Aqui nós temos desse lado a pintura PU com aspecto queimado, branquicenta, e ali daquele lado nós já fizemos o polimento, porém ainda falta acabamento. Então a gente vê aqui um meio a meio entre o lado que já foi polido e o lado que não está polido. Como é que a gente faz para identificar então quando a pintura ela é PU? Uma maneira bem fácil, se a gente notar que solta a cor da pintura no material que a gente está trabalhando. Por exemplo, aqui a gente tem uma boina de refino amarela, esse lado aqui foi usado numa peça com verniz, a gente vê que o material está branco, e esse lado aqui foi usado na pintura PU. Notem o tanto de tinta que solta. A parte queimada, a parte superficial da pintura ela solta. Então a gente não pode se preocupar, não precisa se preocupar achando que danificou a pintura. Isso é normal. Então essa transferência de cor da peça polida para boina que a gente está trabalhando ou para o pano, a gente vai perceber então essa troca de cores. Então, devido à pintura PU, ela transferir mais a cor, quanto mais agressividade, mais material a gente usar, mais tinta a gente vai tirar então da peça pintada. Por exemplo, esse lado aqui não foi polido, mas a gente nota aqui algumas partes que já começou a soltar a pintura, já começou a mostrar a parte branca do fundo. Então esse processo aqui, alguém fez de maneira errada, trabalhou muito nessa quina e acabou gerando esse dano. Então o correto é entrar sempre do processo menos agressivo para o processo mais agressivo, dependendo da necessidade. Se às vezes uma boina de refino com um composto de polidor já conseguir chegar a um resultado satisfatório, então já podemos parar aí e finalizar a peça. Agora não há necessidade então de nós fazer um processo muito agressivo, a menos que você queira tirar um defeito sim específico, como um risco mais fundo, por exemplo. Mas geralmente num caminhão, quando é feito um processo de polimento no caminhão, eles querem mais acabamento com brilho, então reavivar essa cor, sem a necessidade de zerar a peça ou corrigir assim uma correção total. Então geralmente aqui nós já temos um resultado bem legal e a peça ainda não está zerada, então a gente consegue ver bem na luz aqui o antes e o depois. Aqui nós temos antes do polimento, agora nós vamos fazer na prática aqui essa parte da porta do caminhão. A gente vai dividir o meio a meio e mostrar o processo que a gente vai fazer. Então a gente consegue ver na luz algumas marcas de lavagem do dia a dia, né? Do serviço do dia a dia que vai marcando. Então isso também causa queda de brilho. Além, claro, a gente falou dos produtos muito agressivos, tanto produtos muito ácidos ou muito alcalinos, que no caso faz a parte de desengraxante. Claro que esses produtos são voltados mais para chassi, carroceria, mas com certeza essa pulverização ela acaba sentando na pintura também. Então a gente vai fazer aqui um meio a meio para vocês acompanharem. Então aqui, pessoal, vou fazer o uso de uma politriz rotativa, ou seja, uma politriz que ela trabalha sobre esse eixo, fazendo a rotação.
Então ela é diferente da rota orbital, que além de trabalhar sobre um eixo, ela também faz a órbita desse eixo, fazendo uma espécie de vibração. Neste caso aqui, ela faz apenas a rotação. Para nos ajudar, nós temos aqui o regulador de velocidade, então nós vamos usar uma velocidade mais baixa possível aqui. Então aqui nós temos a velocidade 1 a 6, nós vamos entrar com uma velocidade baixa, uma velocidade 2. Lembrando, sempre deixar a boina apoiada na peça, parelha, não inclinar, que você vai gerar muitas marcas e pode acabar danificando. E aonde temos frisos vivos, como essa linha aqui, a gente não fazer muita pressão. Então a gente pode trabalhar com a boina para cima do friso ou para baixo do friso, mas nunca trabalhar sobre o friso fazendo pressão. Então você pode nos acompanhar aí. Essa boina é uma boina de refino, então ela tem baixa agressividade, ela é uma boina básica de lã, mas é uma boina de refino. Aqui desse lado vocês já viram que soltou a tinta PU, ela transferiu para a boina. Então quanto mais agressividade, mais material a gente tira e consequentemente temos que tomar cuidado para não furar a peça. Nós vamos fazer uso aqui de uma massa de polir à base d'água básica, simples, porém ela tem um poder de corte. Então nós vamos aliar esse corte com a baixa agressividade da boina de refino. Então a gente vai fazer um casamento para não ficar muito agressivo. Então nós vamos fazer aqui para vocês conferir o resultado. Já aqui na parte do friso, a gente vai botar a boina com pouca pressão sobre ele. Aqui nós trabalhamos na inclinação do friso, então não forçando sobre o friso, mas sim com a inclinação dele. Então aqui a gente tira toda a pressão. Agora nós vamos entrar aqui com o lustrador da 3M para finalizar e abrir o brilho. Com uma boina de lustro preta, que é uma boina de lustro com baixa agressividade. A gente consegue perceber aqui na boina que ele transfere a cor, porque é uma cor PU. Se fosse um verniz, ele é incolor, a gente não veria essa tonalidade. Então se o carro é vermelho, porém ele é envernizado, a gente não veria então essa perca de tinta de material, a troca da peça para a boina. E por fim, para nós ver o resultado, a gente vai usar aqui o selante sintético da Vonix, que é o V80, que ele dá uma excelente proteção. Claro que aqui é uma demonstração. O ideal é aplicar na peça depois de pronto, depois de lavado, quando for entregar para o cliente, finaliza com ele. O ideal é aguardar a secagem até o produto estar pronto para poder ser retirado. A gente pode testar isso passando o dedo assim. Se a peça limpar, é porque já está pronta. Agora, se nós só movimentar o produto de um lado para outro, ele ainda está úmido. Então o ideal é deixar secar bem para depois fazer a remoção. Então aqui a gente percebe na flanela que ele também solta a tinta, isso é normal. Só temos que tomar cuidado para não forçar muito partes que poderia danificar ou ser muito agressivo no polimento, para não remover muito material.
Então aqui a gente tem a parte que a gente não poliu e aqui a parte que a gente fez a correção. Agora nós vamos ver o antes e depois tirando a fita. O que acharam do resultado, pessoal? Então aqui produtos simples, básicos. Claro que existem produtos que são com alta performance, que poderiam também ser usados aqui. Porém, a gente entrou com produtos básicos e vimos um resultado bem satisfatório aqui no caso do caminhão. Com certeza, quem faz polimento de caminhão, principalmente na rua, vai ter produtos mais básicos, mas também com boa técnica pode chegar a um excelente resultado. Um abraço a todos aí e até uma próxima.